Ei pessoal, aqui é a Thalita, bem-vindos à Casa da Coruja. Eu tenho alguns projetos literários nessa minha vida de leitora. Eu tenho o projeto de Lendo os Nobels, que eu quero ler um livro de cada vencedor do Nobel. Eu faço o projeto de 100 brasileiros, que tem uma lista dos 100 melhores livros brasileiros de todos os tempos, que eu também sigo. E eu tenho o projeto da Rory Gilmore, que é ler todos os livros citados e lidos pela personagem na série Gilmore Girls. E é sobre esse projeto que eu vou falar com vocês hoje. Bom, então nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre os livros que eu já li no projeto da Rory Gilmore. E eu já vou começar porque é muito livro que eu tenho pra falar hoje. Os 3 primeiros livros que eu li da lista foram as 3 distopias clássicas: Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica e Fahrenheit 451. Ainda me falta ler 1984, mas eu ainda vou chegar lá. Das 3 distopias, a que eu mais gostei com certeza foi a Fahrenheit 451. Além dela falar de um livro que a gente ama, que é livros, e do poder que os livros têm, tanto que eles começam a ser censurados e queimados pelo governo, eu achei que foi uma história que me cativou mais, eu me envolvi mais com os personagens e eu tinha mais curiosidade para ver qual seria o destino de cada um. A que eu menos gostei foi Admirável Mundo Novo. Eu acho que principalmente pela forma narrativa que tem o livro. Ele é muito cortado, você vai lendo as cenas muito picotadas e elas vão intercalando entre si, e isso acabou me tirando um pouco da narrativa. O quarto livro que eu li foi O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Eu trouxe só o primeiro tomo desse livro para representar aqui. E eu li esse livro principalmente porque o filme é um dos meus filmes favoritos de toda a vida. E eu acho que por isso eu acabei me decepcionando um pouco com a leitura, porque a história é bem diferente e eu esperava uma história parecida, principalmente o final. Se você viu o filme, pode ler o livro tranquilo, porque o final é diferente, então você ainda assim vai ter uma surpresa muito grande na história. Mas é um clássico da literatura francesa, não me arrependo de ter lido. Não foi um livro ruim, simplesmente não alcançou as expectativas que eu tinha pra ele. O quinto livro lido foi O Diário de Anne Frank. Esse aqui dispensa apresentações, né, gente? Eu acho que todo mundo conhece a história da menina judia que ficou 2 anos escondidas no porão de uma casa durante a Segunda Guerra Mundial para tentar fugir do Holocausto. É um livro incrível, você vê o diário de uma criança, saber que aquilo é real e ver como ela viveu esses 2 anos, é muito tocante. Outro livro que eu li foi Miséria Americana, da Bárbara... Eu não consigo pronunciar o sobrenome dela, gente, me desculpa, eu vou deixar aqui na tela para vocês verem. Que foi um livro que eu peguei especificamente por causa do projeto. Eu queria ler um livro do projeto, eu olhei mais ou menos a sinopse de alguns e esse me interessou. Esse é um livro-reportagem em que uma jornalista vai passar alguns meses vivendo a vida de um assalariado americano. Ela vai passar esses meses sobrevivendo à base exclusivamente de um salário mínimo da época, que eu acho que o livro se passa em 1990, mais ou menos. E ela se propõe a viver exclusivamente com o que ela vai ganhar dos empregos que ela conseguir. Ela passa a morar num apartamento que ela conseguiria suportar com esse salário, passa a comer apenas o que ela conseguir comprar desse salário, e a gente vai acompanhar essa experiência dela, o dia a dia, como foi viver com tão pouco dinheiro, que o salário mínimo nessa época, essa é uma das críticas do livro, o salário mínimo quase não dava para sobreviver. Eu não gostei muito desse livro porque eu achei que a autora, ela primeiro não entrou realmente na vida de uma pessoa assalariada. Ela sempre tinha uma reserva de dinheiro, às vezes quando faltava um pouquinho ela pegava essa reserva, e muitas das vezes, ao invés dela realmente viver aquela vida, ela passava o tempo inteiro reclamando. Ah, mas esse emprego é muito ruim, ah, mas esse patrão é muito chato, ah, eu não consigo lidar com essas pessoas. Então eu acho que ela manteve muito a visão elitista dela ao entrar nessa vida. Ela não mergulhou realmente na vida, o que eu acho que ia ser bem difícil dela fazer, né? Porque independente dela estar vivendo apenas com aquilo ou não, ela sabia que dali a 3 meses ela ia voltar para a vida dela, e se ela precisasse de qualquer coisa, ela tinha a conta bancária dela a recorrer. Então talvez fosse mais interessante ela registrar as memórias de uma pessoa que realmente vive aquilo. Mas mesmo ela tomando a iniciativa dessa experiência social, eu acho que não foi... Ela não conseguiu retratar muito bem a experiência. Eu acho que ela deixou muitos preconceitos dela
influenciarem no julgamento daquilo que ela estava vivenciando. Então fiquei um pouco decepcionada com a história. Li também Um Conto de Duas Cidades, do Dickens, nessa edição aqui maravilhosa, que tem 4 romances do autor. Eu li em inglês, então foi uma leitura um pouco sofrida, porque é um inglês bem difícil, um inglês antigo, mas é um livro incrível, apaixonante, eu amei os personagens, achei a escrita dele tão poética, foi uma escrita que falou tanto comigo. O início desse livro, gente, é perfeito. Se vocês não querem ler o livro, lê pelo menos o primeiro parágrafo, é um início inesquecível. Li também O Amante de Lady Chatterley, que foi um livro que eu não gostei, eu não me conectei com os personagens, eu não consegui sentir a relação entre os personagens, e eu falei mais dele nesse vídeo que tá aqui ou aqui. Eu vou deixar linkado nos cards se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse livro. Um livro mais contemporâneo e bem diferente desses classicões até agora foi O Código da Vinci, do Dan Brown. É um livro que eu li na minha adolescência, na época que Anjos e Demônios estava super bombando, e eu peguei e li a coleção inteira do Dan Brown. E eu acho uma leitura de detetive aí leve e gostosa para você passar o tempo. Li o incrível Flores para Algernon, do Daniel Keyes, e que livro perfeito! Ele traz um estudo da sociedade, um estudo da importância da educação, e ao mesmo tempo que traz essa importância da educação, ela também mostra como as pessoas têm um lado mesquinho de se julgarem mais importantes do que as outras, quando elas tiveram mais oportunidade na vida, quando elas puderam se instruir mais e acabam menosprezando quem não teve essa oportunidade. É um livro indispensável para qualquer um. Li O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que eu acho que é muito mais do que uma história de amor. Eu acho que quem divulga ele apenas como uma história de amor tá perdendo a oportunidade de falar muito mais sobre esse livro. É um livro com personagens muito bem escritos, com personagens que você ama odiar, que às vezes você quer entrar na história e dar uns tapas nele pra eles pararem de ser bestas do jeito que eles são. Mas é um livro que eu gostei muito de ler. Li Paris é uma Festa, que foi o meu 3º livro do Hemingway, e foi maravilhoso. Eu adorei conhecer a vida do autor um pouco, esse lado autobiográfico do livro me chamou muita atenção. Conhecer a vida de outros escritores também foi muito interessante. A minha passagem favorita é quando o Hemingway conhece o Fitzgerald e eles vão passar um tempo juntos, e as coisas que ele vai contando do Fitzgerald, eu ficava assim, gente, eu não imaginava que ele era desse jeito. Foi um livro super divertido de ler. Mais um clássico para a lista, que é Crime e Castigo. De novo, só trouxe um tomo para representar, mas esse aqui é o meu livro favorito do Dostoiévski, que eu já li 4 do autor, e esse aqui é imbatível. A construção psicológica dos personagens aqui eu não consegui encontrar em nenhum outro livro. Dostoiévski ganhou muito meu coração, e esse aqui é um dos meus livros favoritos da vida. Livro relido recentemente, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Foi minha primeira incursão no realismo mágico. Eu confesso que eu fico ainda, mesmo dessa segunda leitura, eu fico um pouco perdida na árvore genealógica dos personagens aqui. É muito Aureliano Buendia pra minha cabeça. Eu acho que eu tenho que ler mais uma vez pra realmente entender essa história. Madame Bovary, tive que tirar ele da minha pilhazinha aqui, que ele tava escondido. Mas, do jeito que eu falei que eu não gostei de O Amante de Lady Chatterley, eu amei esse aqui. Esse livro eu também falei no mesmo vídeo, então corre lá pra você ver a comparação entre esses dois clássicos. Outro livro é O Sol é para Todos, da Harper Lee. E olha, gente, eu tô começando a perceber aqui que da lista da Rory só saíram os meus livros favoritos da vida. Esse aqui com certeza entra no top 5. Eu amo a narrativa pela visão da Scout, que é uma narrativa pela visão de uma criança, o que torna a história um pouco ingênua. Você tem que ler nas entrelinhas pra você ver a maldade que realmente está sendo retratada nas páginas. É uma história que a gente percebe como o preconceito ele é realmente uma construção da sociedade, que as crianças não nascem preconceituosas, elas se tornam preconceituosas ao conviver com os adultos. 2 livros da Jane Austen que com certeza são os meus romances favoritos de todos os tempos, imbatíveis. Orgulho e Preconceito e A Abadia de Northanger.
que na verdade esse livro ele é uma crítica aos romances góticos que estavam fazendo muito sucesso na época da Jane Austen. É um livro muito bem humorado que dá pra dar umas risadas aí. Clássico latino-americano, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que da mesma forma que em 100 Anos de Solidão a gente vai acompanhar diversas gerações da família Trueba, e aqui a gente ainda tem um bônus, que é o pano de fundo da época da Revolução que tirou Salvador Allende do poder. Agora um clássico que não me chamou muita atenção, que foi O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. O início desse livro eu tava gostando bastante. Eu achei que a gente ia ter mais do psicológico do personagem, porque aqui a gente tem um tema de luto muito interessante, mas que eu achei que foi pouco explorado. Se a história tivesse ido mais por esse lado, mostrar as consequências que a morte teve na vida desse personagem, eu acho que ele teria me prendido mais. Mas aqui a gente fica muito nas andanças dele por Nova York, ele vai pra um lado, vai pra outro, e parece que ele nunca sai do mesmo lugar, e a gente tá revivendo a mesma cena toda hora, então eu achei um pouco chatinho. Outro aqui que eu só vou citar o nome, que dispensa apresentações, Harry Potter. Me acompanhou crescendo, fez muito parte da minha adolescência e eu releio até hoje. Um clássico moderno, Caçador de Pipas. Eu lembro que eu li esse livro no ônibus e eu tinha que ficar disfarçando o meu choro, porque era uma página, um choro, um soluço. Você tem que ir preparado para ler esse livro, porque com certeza ele vai mexer com seus sentimentos. Eu falei que Austen era o meu romance favorito, né? Mas eu acho que eu vou colocar outro nessa categoria também, que é E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Não acho tanto que é uma história de amor, eu acho que tem outros temas muito mais importantes. Eu acho que a história de amor em si, ela não é tanto assim um amor perfeito que a gente deva considerar como a maior história de amor de todos os tempos, mas é um livro excelente que eu não conseguia parar de ler, e apesar de ser um calhamaço gigantesco, eu li super rápido. Um livro levinho, perfeito para se descontrair nesses tempos, Mulherzinha, da Louisa May Alcott. Eu li por causa de Friends. Quem lembra da Rachel recomendando esse livro pro Joey? Li e não me decepcionei. Ótima recomendação, Rachel. Um clássico russo nessa lista, Guerra e Paz, do Tolstói. Eu li Tolstói depois de Dostoiévski, mas agora que eu já li alguns outros livros dos dois autores, eu acho que eu posso dizer que Tolstói é meu russo favorito. Agora um clássico americano, A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne? Não sei, mas esse livro aqui já tem um tempo que eu li, eu não lembro tanto assim da história. Eu lembro que eu achei a história... A sensação que eu tenho ao lembrar desse livro é que a história foi um pouco superficial, que eu queria entrar mais na cabeça dos personagens e ver mais as consequências de tudo que eles estavam vivendo, mas como eu disse, tem bastante tempo que eu li. Eu vou falar dos meus 2 livros favoritos da vida. O primeiro lugar, que é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, e o segundo lugar, que é O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do Robert Louis Stevenson. E, gente, livros perfeitos, maravilhosos, a gente tem um retrato da sociedade muito bem construído, discussões filosóficas perfeitas, e o melhor pra mim que é que essas discussões elas estão integradas na história, não é simplesmente um monólogo, uma coisa jogada lá pra você ver a visão do autor, realmente faz sentido elas estarem ali, elas conversam muito bem com os personagens e com as situações que eles estão vivendo, então, livros da vida. Li alguns livros infantis e contos de fadas, que são O Mágico de Oz, A Pequena Vendedora de Fósforos, Rapunzel, Branca de Neve e a Rosa Vermelha. E eu acho que são esses todos os que eu li. O único livro de terror na lista e meu livro favorito do King, eu li Cujo, que é um livro que se passa basicamente o tempo inteiro dentro de um carro, mas a atmosfera que o King consegue criar dentro desse carro, eu ficava angustiada o tempo inteiro, morrendo de medo pelos personagens, me dava até uma sensação de claustrofobia de ver eles presos ali, sem conseguir escapar daquele cão assassino. 2 livros que tratam de doenças mentais e a institucionalização de pessoas com doenças mentais, cada um de uma forma bem única, que foi Garota Interrompida, da Suzanne Kaysen, e A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath.
Em A Redoma de Vidro, a gente acompanha a personagem fora da instituição e como ela vai aos poucos caindo em depressão e como ela vai aos poucos sendo levada à institucionalização. Em A Garota Interrompida, a gente tem mais tempo dela dentro da instituição, mas os dois livros tratam do tema de uma forma bem sensível. O primeiro livro-reportagem que eu li na vida, que eu li na verdade por causa da faculdade, foi o A Sangue Frio, do Truman Capote. O Capote, ele é um jornalista que se interessou muito pela história de dois assassinos de uma família e ele vai atrás desses assassinos tentar reconstituir os fatos. A gente vai acompanhar ele entrevistando os dois assassinos, entrevistando as pessoas da cidade para tentar entender toda a situação. Livros incríveis de Virginia Woolf não podiam faltar nessa lista. E os que estão na lista da Rory Gilmore que eu já li são Mrs. Dalloway e Um Teto Todo Seu. Um romance com bastante fluxo de consciência presente e não ficção da autora, ambos perfeitos. Uma leitura desse ano que eu adorei fazer, que foi Matadouro 5. Ele traz uma visão da Segunda Guerra bem diferente do que a gente está acostumado a ler nesses livros com essa temática. Aqui a gente vai ter um livro um pouco humorístico. A gente tem uma mistura de ficção científica aqui, porque vão existir aliens que vão sequestrar o protagonista, ou talvez isso seja apenas ilusões da cabeça dele, mas é uma narrativa deliciosa de ler. Eu gostei muito de conhecer o Kurt Vonnegut e quero conhecer outros livros do autor também. E para terminar esse vídeo que já está enorme, 2 peças de Shakespeare. Eu li Hamlet e Macbeth, já li algumas outras peças do autor, mas das que estão na lista eu li essas 2. Gostei bem mais de Macbeth do que de Hamlet, talvez eu estivesse mais no clima de ler peças de teatro quando eu li Macbeth, mas as 2 peças estão recomendadíssimas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas mini resenhas de todos os livros que eu já li do projeto. E quando eu for lendo mais livros, eu trago uma atualização aqui pra vocês. Tchau!